Oi, eu sou a Júlia, eu posto minha rotina saudável e treinos em casa no Instagram e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a minha alimentação. Então vamos lá. Bom, então para começar, vamos falar um pouquinho do que eu passei nessa questão de alimentação. Então eu acompanhava diversas pessoas, diversas páginas e isso em 2017, 2018. E você escuta sempre falar, né? Ah, o pão é o vilão, porque o carboidrato engorda, porque isso, porque aquilo. Você tem que se matar de fazer treino. Você tem que comer o mínimo possível para você ter o seu corpo dos sonhos. Enfim, isso gerou um problemaço pra mim, né? Então eu sempre comia, me culpava, daí eu me restringia. Daí se eu me restringia, eu queria me compensar e daí depois eu me culpava e eu ficava nesse ciclo vicioso. Eu deixei de aproveitar diversos momentos com a minha família e tudo mais. Eu ficava sem comer o dia inteiro por ter comido um pedaço de bolo, pra vocês terem noção. E enfim, foi bem problemático, mas eu tô superando isso a cada dia. Eu trabalho isso na minha cabeça todo dia pra não voltar, né? Não voltar a esse estágio. Eu sei que a gente tem altos e baixos, mas eu tô conseguindo me recompor e tudo mais. Mas então vamos falar sobre o que funciona pra mim hoje, o que eu encontrei que funciona pra mim. É alimentação intuitiva. Primeiro, eu ainda não tenho acompanhamento com nutricionista, pretendo ter mais pra frente, mas no momento eu acho que eu tô me dando bem com essa alimentação intuitiva. E quando eu for consultar um nutricionista, eu quero que seja um nutricionista que entenda a minha história, que entenda tudo que eu passei, pra montar algo que não seja tão ou você faz isso ou você faz isso, sabe? Seja mais amplo e tudo mais. Pra não voltar pra estaca zero, né? Igual eu comentei. Então eu me alimento intuitivamente. Ah, mas o que é isso? Gente, a gente sabe o que é comer de forma saudável. Eu acho que a maioria das pessoas sabem, né? Então, voltando, a gente sabe o que é saudável e o que não é saudável. Por exemplo, hoje em dia eu não consumo diversos alimentos e substituí eles por opções mais saudáveis. Por exemplo, eu não consumo temperos industrializados, eu opto por temperos naturais, como chimichurri, orégano, sal normal, né? Não consumo também miojo, eu opto pelo macarrão. Não consumo hambúrguer e lasanha tudo congelado, sabe? Que você compra, só põe no micro-ondas e tá pronto? Não. Eu faço hambúrguer ou eu opto pela lasanha tradicional, né? A que você faz na sua casa. Se bem que eu nem como tanta lasanha. Mas o hambúrguer eu gosto de fazer um caseirinho em casa e com carne moída. Às vezes eu coloco até um pouco de aveia. Enfim, são algumas troquinhas e inclui legumes, verduras, né? Carboidratos também são super importantes, tá, gente? Então, se vocês já ouviram que carboidrato é vilão, igual eu ouvi antes, eu vou falar pra vocês que eles fornecem energia. Então, se você tá sem energia, às vezes tá nem consumindo carboidrato nem nada, consome carboidrato que vai dar energia. Porque, nossa, chegou uma fase da minha vida que eu não tinha força pra nada mais. E eu tava lá tentando fazer, né? Não sei como que o meu corpo conseguiu. Mas, enfim, carboidratos são super importantes, eles fornecem energia, gente. Isso é o principal. Não sou nutricionista, mas eu acho isso muito importante porque muita gente cria um terror enorme em cima disso e eles têm um papel super importante no nosso organismo. Não sou nutricionista, mas estou me formando em biologia e já vi sobre carboidratos em fisiologia animal. Então, não tô falando isso de fonte só do que eu vejo de nutris no meu Instagram. Então, eu basicamente me alimento com o básico todos os dias, porque é o que funciona. Pão, ovo, arroz, feijão, alguma proteína, salada, frutas, enfim. Isso é o que funciona, a gente não precisa gastar horrores para ser saudável, né? E nessa questão do comer intuitivo, né? Eu uso o aplicativo Macros para ter uma base, né? Então, por exemplo, o meu objetivo é ganhar massa. O aplicativo lá, ele dá uma base, mais ou menos, do que eu devo seguir, né? O tanto de calorias por dia. Isso faz eu ter uma base para montar minhas refeições e tudo mais. Então, quem ainda não tem, né, o financeiro para um nutricionista e tudo mais,
por mais que eu ache super importante, então se você algum dia tiver, vá no nutricionista, né? Mas no momento você pode se virar com o que você tem, então abaixe o aplicativo no celular só para você ter uma base, para você não ficar super perdido. Tá, então, em tese, minha alimentação é 80% saudável. E nos 20% que sobram, geralmente de final de semana eu gosto de sair, comer um lanche, uma pizza, e eu como, gente, sem culpa. Parece até um sonho, sabe? A Júlia de 2018, nem no sonho dela, nem nos melhores sonhos, ela se imaginaria comendo uma pizza sem sentir culpa depois, sabe? Então é algo que realmente, nossa, eu me sinto muito evoluída por ter passado por essa fase e ter superado isso, sabe? Superado eu acho uma palavra forte, usar uma palavra errada. Mas tô superando isso todos os dias. E ela não tem sensação melhor, gente, porque 80% e 20%, os 20% não vão estragar tudo que você conquistou nesses 80%, sabe? Eles vão te ajudar a te manter no processo, porque se você se restringe, na primeira oportunidade você vai atolar o pé na jaca e daí não tem como, né? Então a gente vai aos pouquinhos e vai levando o processo. E eu acho que é isso, eu queria falar um pouquinho sobre como eu levo minha alimentação para vocês, né? Porque eu sempre recebo diversas perguntas. Eu me inspiro em diversos nutricionistas no Instagram. Eu sei que tem nutricionistas que são muito extremos, né? Mas eu sempre encontro alguns salvadores da pátria, que são pessoas que vivem pelo equilíbrio e é realmente o que funciona pra mim, é o que eu prezo. Não quero ser um fisiculturista, não tenho vontade disso, eu quero viver bem e ser saudável. Então, não preciso ter dietas mirabolantes pra conseguir isso. E até perdi a linha de raciocínio. Mas enfim, eu sempre acompanho alguns nutricionistas, né? Adoro os que eu acompanho, eu posso fazer uma lista, postar no Instagram se vocês quiserem também. E eu acho que é isso, né? Eu posto a minha rotina também pra inspirar algumas pessoas que às vezes você tá naquele beco sem saída, você acha que ser saudável é horrível e não é, sabe? Não precisa ser ruim. Então, eu acho que é super importante isso. Eu queria falar um pouquinho sobre com vocês. Então, até o próximo vídeo.